Olá a todos e a todas, estamos começando mais um programa Pé na África aqui pela TV Mundi e hoje nós vamos falar de um assunto delicioso. Eu adoro comer. Nós vamos falar de quê? Nós vamos falar sobre o acarajé. Acarajé é uma palavra composta que vem da língua africana Yorubá. Acará significa bola de fogo e jé significa comer. No Brasil foram reunidas as duas palavras numa só, acarajé, ou seja, comer bola de fogo. A nossa produção foi em um restaurante na Santa Cecília que traz essa especialidade baiana para a cidade de São Paulo. Vamos dar uma olhadinha no que aconteceu lá. Meu nome é Rafael 60, eu sou um chefe de cozinha e minha vida inteira morei em Salvador. Sou um apaixonado por gastronomia. Em Salvador tenho uma escola de gastronomia, fiz um programa de televisão durante muito tempo, chamado A Cozinha de Rafael 60. E meus filhos moram em São Paulo, fizeram com que eu viesse para São Paulo. Por isso a história do restaurante Sotero. A convite deles, vim para cá e montamos esse restaurante. É um restaurante que nós estamos com mais ou menos um ano, vai fazer agora, um ano, instalado aqui na Santa Cecília, na Barão de Tatuí, e montar um restaurante típico baiano em São Paulo era ideia nossa para trazer a cozinha original da Bahia. Tanto que eu fui buscar o acarajé, a original, nossos abarás. Eu tenho pratos resgatados da cozinha afro-baiana que nem em Salvador serve mais e nós servimos aqui no restaurante, como arroz de alçá, aefó e outros pratos. Então eu vim com o desafio de fazer realmente uma cozinha original baiana em São Paulo. Infelizmente a globalização, a gente começa a perder a origem da nossa cozinha. A Bahia, por exemplo, os restaurantes típicos baianos servem um mínimo hoje de pratos, ou seja, algumas moquecas já padronizadas e muito pouco. Os pratos trabalhosos, eles não fazem mais, padronizaram quase que a cozinha baiana. E eu, como estou fazendo um livro de resgate, de buscando, eu chamo a cozinha escondida da Bahia, essa cozinha que desapareceu, que vem desaparecendo, eu estou resgatando isso. Aí eu inseri aqui no nosso cardápio pratos que nem Salvador faz mais. Aqui em São Paulo vai se achar pratos genuinamente baianos que você não acha mais em restaurante em Salvador. Eu trago 60% dos meus ingredientes de Salvador. Porque para eu ter uma qualidade de acarajé, quando eu estava na reforma aqui do restaurante, eu visitei e comi alguns acarajés. Na realidade, o acarajé, para ser bom, ele tem que ser com feijão fradinho, e é um tipo de feijão chamado pombo de olho. É um feijão bem pequenininho, que parece um olho de pombo, e esse feijão é o ideal para o acarajé. Então eu tenho aqui, eu vou mostrar para vocês já, um lugar para descascar o feijão, para moer o feijão, para fazer a coisa na hora. Meu acarajé, a massa é feita na hora. Infelizmente, descaracterizam o acarajé usando muita farinha. Farinha do feijão fradinho misturado com farinha de trigo, não fica um acarajé bom, fica um acarajé pesado. Tá? O meu acarajé é original. E eu quero essa cultura do acarajé em São Paulo. Além do Sotero, é ideia nossa abrir algumas lojinhas chamadas acarajé original, com uma baiana em cada lojinha, fazendo o acarajé, o abará, o que nós fazemos aqui também. O abará, que é uma outra iguaria nossa. Acarajé é um patrimônio hoje nacional, é uma iguaria tombada. Como é a pizza na Itália, é o acarajé para a gente, para os baianos e para o Brasil. Porque a nossa história, quer dizer, a origem africana disso e que nos trouxeram, todo mundo adora. Quando você chega na Bahia, tem filas. Se você fizer uma enquete, são paulistas, cariocas, gaúchos que estão comendo acarajé nas filas da Baiana de acarajé. Então,
nesse programa que eu tinha em Salvador, chegou um senhor dizendo que inventou uma máquina de fazer acarajé. Eu achei estranho e eu convidei e fui conhecer essa máquina de acarajé. Conhecendo essa máquina de acarajé, eu vi porque Baianas consegue hoje vender 1.500, 1.300 acarajés final de tarde, porque o acarajé na Bahia é como se fosse um happy hour. Começa às 4 da tarde e vai até 7 da noite. É acarajé e cerveja. Então tem baianas que vendem 1.500, 1.700 acarajés nesse período. E é impossível hoje fazer na mão, porque o acarajé é muito artesanal. E essa máquina só tem 3, 2 em Salvador e essa aqui em São Paulo. Bom, a história, né? O nosso tripé da nossa gastronomia, quando os portugueses chegaram na Bahia, nós já tínhamos a nossa cultura, ou seja, os índios baianos, os índios brasileiros, baianos já tinham a sua cultura, já tinha a mandioca com seus derivados, a farinha de copioba, a farinha de mandioca, a farinha de tapioca, os cuscuz, os beijus, o moquém, que era uma espécie de defumador que eles faziam para os peixes, para as caças. Então, já tinha essa cultura, já tinha uma gastronomia própria. Só que, quando os portugueses chegaram, não trouxeram, de início, eles não trouxeram muita cultura, porque chegavam as caravelas, pegavam nos portos, embarcavam, quem sabe cozinhar, eu entrava e não trouxeram muita cultura. Só quando chegaram os africanos, que os próprios portugueses foram buscar para ser escravos, eles trouxeram a cultura dele. Aí trouxeram o dendê, o leite de coco, que começou o índio, o africano, começou a fazer essa fusão da cozinha baiana e deu uma cozinha muito diferenciada. Só bem mais tarde que os portugueses, já fugindo lá, quando a corte fugiu de Portugal e veio para o Rio de Janeiro, que trouxe um staff maior de grandes chefes portugueses, italianos, tal, que aí inseriu nessa nossa cultura esse tripé. Então, a base da cozinha brasileira hoje, ela é o do índio, do africano e do português. Então, essa cozinha da Bahia, onde tudo começou, espalhou-se pelo Brasil inteiro e foi cada um com sua característica. São Paulo, por exemplo, tem 2 pratos bem característicos, que é o cuscuz, né? Cuscuz paulista, ele chama, e o virado, né? São 2 pratos bem paulista. E Minas tem uma rica gastronomia, o Pará tem outra rica gastronomia. Então eu acho que a nossa cultura gastronômica é grande, só precisamos conhecer mais. Acarajé a gente coloca sempre como entrada aqui, o acarajé, o abará, tal. Um dos pratos mais pedidos hoje aqui são as muquecas. Depois do acarajé, o mais conhecido na Bahia são as muquecas. E outra coisa que eu quero desmistificar é que a cozinha baiana é uma cozinha pesada. Não é. A cozinha baiana, ela tem 3 estágios. Ela tem o recôncavo, que é justamente uma influência africana, que são os dendês, o leite de coco, as muquecas e tal. Ela tem a praiana, que é muito peixe, muita farofa, muito pirão, a da praiana. E tem a da caatinga, do sertão, que são as carnes do sol, as carnes de bode, as carnes de carneiro. Então, a Bahia é muito diversificada. Tanto que eu dividi aqui no Sotero o menu do mar e da terra, justamente para fundir isso. Porque quando se vai numa cozinha baiana, num restaurante baiano, só tem muqueca. E não é isso. A muqueca é o recôncavo. A Bahia é um leque bem maior da nossa gastronomia. A praiana, ela fica mais nos frutos do mar, nos peixes, nos assados, tudo com relação à praia, nos mariscos, tá? Nas lambretas que você não tem em São Paulo, a lambreta, o corongondé, muita coisa que São Paulo não conhece, os caldinho de sururu, entendeu? Então, é muita coisa. O sururu é o afrodisíaco do homem e o corongondé é o da mulher, entendeu? Então, esses dois, quando batem, é comum você ver um casal namorado, um tomando sururu, outro corongondé. O resultado vai ser muito bom.
Primeiro eu vou mostrar para vocês a nossa fábrica de acarajé. Vou fritar uns acarajés para vocês verem o que é um acarajé. E vou montar 2 pratos. Eu vou montar um Cosme Damião, que é um prato baiano, onde tem a oportunidade de ter o caruru, o vatapá, a muqueca, a farofa de dendê, tudo junto. E em 27 de setembro é comemorado Cosme Damião na Bahia. E tem como tradição todas as casas fazerem caruru, para dar para as crianças na rua, tal. É uma tradição da Bahia. Então eu inseri aqui o prato Cosme Damião, que é uma oportunidade de já conhecer alguns pratos. E o outro é um arroz de alçá. O alçá é uma das tribos africanas que foram para a Bahia, que eram muçulmanas. 2 tribos, os malês e os alçás. E os alçás têm como característica a elaboração dos pratos. Então, esse prato, o arroz de alçá, é um prato bem elaborado. Esse é um dos pratos que não se faz mais na Bahia. E tem aqui no Sotero. O acarajé é muito parecido com o abará. A única diferença é a maneira de cozinhar. O acarajé é frito e o abará é cozido no vapor. Bom, pessoal, eu espero que estejam gostando do nosso programa. Vamos a um breve intervalo e voltamos já. Não saia daí.